A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus. Nós, mais uma vez, nos encontramos nessa tarde para falar do amor do nosso Deus, do poder desse Deus soberano em nossas vidas. E nós temos aí enfrentado aí essa pandemia, estamos ainda nessa quarentena prolongada, onde nós temos visto que o medo tem assolado aí a sociedade, as igrejas, e nós não temos nenhuma previsão de como nós vamos voltar. Nós paramos às vezes para pensar, e eu muitas vezes eu me questiono às vezes com Deus, eu falo, Senhor, quando é que isso vai terminar e como vai ser após passar tudo isso? Como é que nós vamos agir? Como vai ser as nossas atitudes, a nossa vida social, melhor dizendo, que nós somos pessoas muito, né, muito amáveis na forma de você estar sempre cumprimentando, apertando a mão, abraçando, e a gente fica imaginando como vai ser após tudo isso, como vai ser a nossa forma de nós agirmos, de nós vivermos após tudo isso. Mas que nós possamos vencer, irmãos, mais essa tempestade. Nós somos um povo forte, nós somos um povo de Deus, e é importante nós mantermos Cristo em nossas vidas, em nossos corações, e com certeza vamos vencer essa batalha, mas essa luta, mas essa tempestade que está aí assolando o mundo inteiro, assolando aí a nossa cidade, nos deixou justamente dentro dos nossos lares aí. Acho que nós possamos aí ter fé, confiar nesse Deus maravilhoso. E muitas vezes nós passamos por problemas, situações difíceis que parecem minar todas as nossas forças, né, irmãos? Às vezes a gente passa por um problema difícil que parece que aquilo vai minando a nossa força. Vê que nós iniciamos essa quarentena, sabe, com uma expectativa grande que ela iria durar pouco tempo. Eu vi igreja anunciando, vão estar fechando por um período de 15 dias, período de 10 dias, e olha, já vai para mais de 2 meses, nós estamos aí com nossos templos fechados. Então, essas coisas vai chegando um ponto, parece que vai minando nossa força, e a gente não pode se entregar, a gente não pode desanimar, a gente tem que confiar no Senhor, que no momento certo Ele vai nos trazer de volta nossos templos, nós adorarmos ao nosso Deus. E nós vivemos aí nesses tempos difíceis, né, esses tempos de problemas, né, mundial, tem invadido não somente, né, as igrejas, mas o mundo, a sociedade, é um momento moral, espiritual, financeiro, tudo justamente tem envolvido e tem dominado no momento a nossa sociedade. E nós, como cristãos, temos sofrido com isso. Né? Não somente com problema moral, que a gente olha na mídia, a gente vê justamente as reportagens. Claro que isso tem nos entristecido, né? O fato de que a gente vê homens, mulheres, jovens que realmente adoravam a Deus, ou a gente vê aí se tornando um escândalo dentro do nosso cristianismo. Então tudo isso também se torna uma tempestade no nosso meio, em que muitas pessoas vão desanimando da sua fé, desanimando o seu ardor de adorar ao Senhor, de servir ao nosso Deus. Então nós vemos que cada ser humano ele tem sofrido, né, com tudo isso que tem acontecido, com enfermidade, né, fome, com problema financeiro, problema familiar, esse problema moral que tem invadido, né, nossas igrejas, melhor dizendo assim, o corpo de Cristo tem sido afetado com isso. Então nós temos tudo isso, nós como cristãos é que temos justamente sofrido muito mais com isso. Então são essas tempestades, irmãos, que tentam aí nos derrubar, tentam justamente nos desanimar, nós perdemos o nosso foco de fé, nosso foco de Cristo, nosso foco de céu, nosso foco de nós realmente alcançarmos o reino da glória do Senhor. Eu queria nessa palavra, nessa oportunidade, eu queria estar falando sobre isso, sobre o que acontece conosco quando surgem as tempestades da vida. Eu queria, nessa oportunidade, estar lendo o texto de Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, 22, 33, que nos diz assim:
Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração, na tua alma. Eu creio que você também deve estar enfrentando uma tempestade na sua vida, no seu lar. Talvez você não tenha enfrentado uma tempestade financeira, mas tenha enfrentado uma tempestade de, talvez, comunhão dentro do lar. Uma tempestade difícil de você, talvez, não estar sabendo como lidar com ela, como apaziguar, como nas suas palavras de fé, nas suas palavras proféticas que Deus te dá, você profetizar que essa tempestade cesse sobre a sua vida. E às vezes essas tempestades ela vem no momento, irmãos, em que nós não procuramos a tempestade. Eu creio que hoje nós vivemos uma tempestade, você vive uma tempestade em que você não procurou, você não quis isso para si. Mas o interessante nesse texto que nós lemos nesse momento é que esses discípulos, eles estavam vindo de grandes milagres de Cristo. Esses homens tinham visto Cristo fazer os maiores milagres que a história humana tinha visto, não tinham visto, aliás. Esses homens viram com os olhos carnais e viram também ali com os olhos da fé como Cristo agiu, como ele curou coxos, como ele curou os enfermos, tanto que esse texto do capítulo 14, alguns versículos atrás, Jesus ele vê a multidão, se compadece, ele cura todos os enfermos que estavam ao redor dele. Ele não curou apenas um, ele curou todos que estavam em volta dele, curou os enfermos. E de repente o discípulo olha e vê que eles não tinham pão, não tinha comida, alimento. E eles dizem que era necessário talvez ir à aldeia, mandasse que eles fossem à aldeia para comprar. E Jesus, ele ordena, ele faz um pedido. E eles fazem, olha, só temos aqui 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. E o que vai ser isso para essa grande multidão? Aos olhos humanos, irmãos, aquilo não seria nada para aquela multidão. 5 pães e 2 peixinhos para a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que você somasse daria mais de 15.000 pessoas, provavelmente. Mas você olha para isso e você vê justamente em que Cristo, ele pede aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele apresenta justamente a Deus, ele ora e multiplica. E na medida que os discípulos eles iam servindo aquele povo, as pessoas, iam se multiplicando. Não terminava o pão, não terminava o peixe. E esses homens eles saem dali da presença de Cristo, Cristo ordena que eles entrem no barco e passem para outra banda do mar. E eles obedecem a Cristo. Eles entram naquele barco, começam a remar. Mas só quando você olha para esse texto de uma forma tão minuciosa, você vê que esses homens, o texto não relata isso, mas eles não arrazoaram, eles não questionaram, eles não duvidaram do grande milagre que Cristo fez em curar o coxo, em curar toda aquela multidão das suas enfermidades, dos seus problemas. Eles não duvidaram de nada daquilo. Mas o questionamento deles foi justamente algo
que não se via, não se havia visto, não tinha sido visto em momento algum. 5 pães, 2 peixinhos, alimentar a multidão de mais de 10.000 pessoas. E eles começam ali dentro do barco a razoar no coração acerca daquilo. E o que nos leva a esse texto nós entender muitas vezes, mas nós não procuramos as tempestades. Elas vêm até nós através de coisas que nós arrazoamos no nosso coração. Acerca de questionamento que nós fazemos acerca de nossa fé, acerca de milagre de Cristo que nós vemos. Às vezes de milagre não acontece em nossas vidas, mas às vezes acontece ao nosso redor, em que muitas vezes, irmãos, às vezes arrazoamos em nossos corações, e dizemos, mas essa pessoa não merecia isso. Nós estamos arrazoando, estamos questionando o poder de Deus. E nós queremos delegar o poder de Deus para aquele que nós achamos que é justo, que merece. Então você vê que esses homens, eles arrazoavam no seu coração, naquele momento. E eu queria falar sobre esse tema nessa palavra. Quando surgem as tempestades da vida. Quando surgem essas tempestades da vida, irmãos. Há momentos em nossas vidas em que todos os ventos eles estão contrários, formando uma tempestade muito grande, irmãos. Já viu aquele momento em que você está também tranquilo no seu lar, você tem tudo. Eu creio que antes dessa pandemia, muitas pessoas estavam com suas situações controladas, tranquilas. Mas de repente, irmãos, veio esse vento, se formou uma tempestade. E as pessoas estão hoje descontroladas, endividadas, cheias de problemas, com crise até dentro dos lares. Então, é um momento em nossas vidas em que todos os ventos eles se tornam contrários. Nós vemos o versículo 24 que fala justamente isso. Entrando no barco, estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma coisa incrível, eles entraram porque eles obedeceram a ordem específica de Cristo. Então você, mas se Cristo ordenou, ele está sobre o poder, está dominando tudo. Aparentemente a gente olha para uma situação como essa desses discípulos, parecia que ele estava abandonado no meio do mar, à deriva, sem nenhuma proteção. Mas você olha para o texto, quando você lê de uma forma mais minuciosa, mais cuidadosa, você vê que Cristo ele ficou lá no monte, mas o seu olhar estava lá embaixo, no mar, onde eles estavam remando. Cristo viu que eles estavam remando, mas não conseguia sair do lugar. Viu que a tempestade havia realmente alcançado aqueles homens. Nós retornamos para nossos lares hoje, sob uma ordem específica. Parece que está tudo fora do lugar. Parece que está tudo justamente descontrolado, desgovernado. Mas ele está olhando. Ele está observando tudo. Nada saiu do controle, do domínio das mãos dele. Olha, o que ele quiser, ele vai fazer esse vento cessar, ele vai fazer esse mar se calar, ele vai dominar essa tempestade de nossas vidas. Os discípulos, eles obedeceram a ordem de Cristo. E mesmo assim eles passaram por momentos de muita aflição e angústia na sua vida. Eles estavam debaixo da ordenança, de uma ordem específica, mas eles passaram por momentos difíceis, aflição, angústia, achando que eles iam perecer, que eles iam morrer naquele momento, diante daquela tempestade dentro do mar. Assim acontece conosco. Estamos numa batalha constante. O inimigo de nossas almas não nos dá trégua alguma. Eu tive um amigo, um amado irmão aqui na igreja, nosso diácono, em que ele disse uma coisa para nós um dia desse. Ele disse, olha, as pessoas estão pensando que o nosso inimigo, ele está de quarentena. O diabo não está de quarentena. Ele está agindo. Ele está agindo, irmãos. E nós é que temos que vigiar. Então você vê que estamos numa batalha constante.
E o inimigo de nossas almas, ele não nos dá trégua, ele não para, não está de quarentena, ele está agindo. A cada momento somos desafiados por Golias. Somos lançados em covas e precisamos justamente estar onde? Focados em Cristo Jesus, focados em fé, focados realmente com o poder, a graça do nosso Senhor. Então Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições. No mundo teremos aflições. Ele não nos prometeu uma vida de facilidade. Ele diz no Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, versículo 33, João 16, 33, no mundo tereis aflições. Então, quando a preocupação, o medo, a incredulidade, ele toma conta da nossa vida, nós não reconhecemos, irmãos, o poder do nosso Senhor. Quando esse medo, quando essa preocupação, irmãos, que nos domina, esse medo que nos domina diante da situação, nós não reconhecemos o nosso Senhor. Nós não vemos que Ele está do nosso lado. Nós não vemos que nós estamos debaixo do poder dEle. Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas. Nós não vemos isso. O versículo 26 ele é muito específico quando ele fala sobre isso. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram. Porque estavam com medo. Porque a fé deles, irmãos, tinham sido abaladas. E quando nossa fé, ela se abala, quando o medo nos domina, quando a nossa insegurança nos domina, imediatamente, irmãos, nós deixamos de olhar para Cristo. Então você vê que pelas nossas forças, nós somos fracos. Nós somos incapazes diante da tempestade, irmãos. Diante de toda essa tempestade, você vê que hoje o mundo se dobrou diante de um inimigo invisível. O mundo se dobrou. Ele não consegue ver esse inimigo. Ele não consegue dominar, vencer esse inimigo invisível. E você vê que, diante disso, poderosas nações, a ciência, por mais avançada que ela esteja hoje, ainda não conseguiu dominar esse inimigo invisível. E nós também não vamos conseguir. Não existe uma porção mágica. Não existe uma oração poderosa para nós realmente anularmos essa força, a não ser que Cristo nos dá esse poder para poder vencermos esse vírus. Mas Ele ainda não deu essa ordenança para a igreja, irmãos. Entende bem? Deus não deu nenhuma ordenança. Deus não colocou nenhuma palavra profética nos lábios de um profeta, de um ungido dele, para repreender essa enfermidade, repreender esse vírus. Porque se ele der autoridade, esse vírus vai embora. Mas ele não deu. Ainda não deu esse poder. Então todos nós, a nossa força, ainda somos fracos, incapazes, diante de toda essa tempestade que estamos enfrentando. É a última coisa que eu queria falar para nós nessa tarde, irmãos. O Senhor nos dá poder para andarmos sobre todas as tempestades. O versículo 28. Ele nos dá poder para nós andarmos sobre todas as tempestades. Qualquer tempestade você esteja enfrentando no teu lar, na tua família, no teu trabalho, no teu corpo físico, Ele te dá poder para nós andarmos sobre ela e vencermos em Cristo Jesus. O versículo 28. Pedro responde ao Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro ele desce do barco, focado em Cristo. Pedro era corajoso. Ele desceu focado, olhando para Cristo. Aquele homem não desce com medo. Ele desce com coragem. Então, irmãos, você olha para a palavra de Deus, Isaías capítulo 42, no versículo 2, que diz o seguinte, as nossas vidas, Isaías 42, no Isaías 43, do versículo 2, ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque Deus, Ele é conosco. O poder dele está sobre nossas vidas. Não peça a Deus para te livrar das tribulações, mas para te dar poder sobre as tribulações. Primeira oração que nós fazemos, irmãos, às vezes, fala: Deus, me livre dessa tribulação, me livre dessa tentação, me livre desse mal. Ninguém quer viver um dia mal. Ninguém quer viver um dia de tribulação. Mas o nosso pedido é pedir para que Deus nos dê poder sobre essa tribulação. Poder sobre esse mal que justamente, às vezes, tem nos dominado. E quem sabe esse mal não é esse vírus, não é essa pandemia, não é o coronavírus, mas quem sabe esse mal que estamos enfrentando é o medo, é a insegurança, é a incredulidade. É como esses discípulos, que estavam arrazoando em seus corações, porque talvez arrazoando porque tantas pessoas foram curadas, pessoas receberam isso e aquilo, arrazoando em seus corações. E quem sabe você está vivendo esse mesmo momento, está arrazoando no coração, questionando justamente o poder de Deus sobre outras pessoas. E nós não somos chamados para ser questionadores, para questionar o poder de Deus. Deus é soberano em todas as suas decisões. Então, muitas das vezes, ficamos desanimados quando olhamos para as tempestades e não para o Senhor. Geralmente, irmãos, nós olhamos para a tempestade e não olhamos para o Senhor. Vamos olhar para a palavra de Deus em Números capítulo 33, capítulo 13, versículo 33. E você vê justamente, irmãos, que aqueles homens, quando eles voltam de avistar, de observar a terra prometida, aqueles homens, apenas 2 deles, eles olham os inimigos como pessoas que poderiam ser vencidas, inimigos poderiam ser vencidos. Os outros não. Os outros, eles olham, a visão deles era que os inimigos eram poderosos, que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, insignificantes. Quando nós olhamos para o nosso inimigo e o vemos como poderoso, e nós como seres insignificantes diante dos nossos inimigos, seja inimigo físico, seja inimigo de batalha, seja enfermidade, seja desemprego, seja qualquer tipo de dificuldade que você enfrenta, você olhar para esse inimigo como uma pessoa insignificante que não vai vencer, vai se tornar realmente esse gafanhoto que não tem poder, não tem autoridade. Você não está olhando para Cristo. O teu inimigo, seja ele qual for, ele vai se tornar maior do que Cristo na tua vida. Então olha para o teu inimigo hoje, para essa tempestade, como apenas uma brisa, como um vento, porque Cristo já tem o domínio sobre todas essas coisas. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a hóstia do maligno. Está vencido. Já está vencido o nosso inimigo, irmãos. Só depende de mim. Só depende de eu usar esse poder que Cristo me deu para vencer esse inimigo. Que o poder está em mim, Ele já me deu o poder. O poder está na minha vida, está nas minhas mãos, no meu coração, na minha palavra profética de autoridade. Só depende de mim. E muitas vezes nós ficamos esperando que Deus levante um grande profeta, levante um grande pastor, envie uma missionária ungida, não que eu seja contra isso, você recebeu a oração de uma pessoa dessa forma. Mas há momento em que nós precisamos usar, irmãos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Moisés tinha o poder nas mãos dele. E Moisés falou assim: pô, vai acabar me matando. E Deus disse: Moisés, que tem nas mãos, levanta o cajado e clama. Aquele homem, ele tinha o poder nas mãos dele, mas estava olhando, esperando em Deus, esperando que Deus agisse para ele. E Deus já te deu esse poder hoje para você agir, para você profetizar, você dobrar o teu joelho e você anular essa força do mal que também está te perturbando em tua casa, esse mal que está assolando a tua família.
Em Filipenses 4,13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, irmãos, naquele que me fortalece. O Senhor olha para a carta de Romanos, capítulo 8, versículo 33 em diante, irmãos. Irmãos, quem vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? Perigo, fome, espada, nudez, perseguição. Ainda que desça um anjo dos céus e prega o teu evangelho. Nem a morte, nem a altura. Nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus, irmãos. Então o apóstolo Paulo, a carta de Romanos, nos fala sobre isso. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a última coisa, a carta de 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós, aquele que está em nós, aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Olha, aquele que está em você, aquele que fala contigo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nesse momento, depois desse dia, ele é maior que todas essas tempestades, ele é maior que esse vento que se levantou contra a tua vida, ele é maior que essa enfermidade, ele é maior que esse problema familiar que você está enfrentando, ele é maior que esse problema financeiro que você não sabe como vai resolver. Ele é maior que esse coronavírus, que essa doença, esse vírus está dominando a nossa cidade, dominando o nosso país, dominando o mundo. Ele é maior que tudo isso. E no momento certo, ele vai se levantar. Assim como disse Jó, no seu livro, capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive, e ele vai se levantar em meu favor. Creia nisso, creia no poder desse Deus. Confia nesse Deus soberano. Que Cristo possa, nesse momento, fortalecer a tua alma, o teu entendimento. Possa te dar realmente a unção, o poder, a autoridade. Renovar em ti a palavra profética, a palavra de autoridade na tua vida. Para você profetizar palavras bíblicas, palavras de autoridade sobre tudo que você precisa. E você conquistar para a glória do Senhor. Deus te abençoa, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus pode derramar sobre ele a sua graça. Aquela graça foi revelada na cruz do Calvário. E que essa doce e essa comunhão do Espírito Santo, ele possa invadir a tua alma, o teu entendimento, a tua família nesse momento. E você ser um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Deus te abençoa. Fica com esse Deus maravilhoso no teu coração, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus.